Glória a Deus, aleluia! Oh, glória! Graças a Deus estamos reunidos para mais uma dose da palavra. Que a paz do Senhor possa estar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre as tuas emoções, em nome de Jesus, no teu coração. Que você nesta hora possa estar agasalhado pela presença de Deus, se sentindo fortalecido no Senhor e na força do poder deste Deus que é bom. Deus é bom, Deus é muito bom. E é uma honra nós realmente declararmos isso, que Ele é bom, que Ele é o amado das nossas almas. E nós ficamos felizes realmente por termos um Deus que sabe de todas as coisas, que entende o nosso sentar, o nosso levantar, que nada foge do comando dele. Este é o Deus que nós servimos, o Emanuel, o Deus conosco, Pai da eternidade, o príncipe da paz, Senhor amado das nossas almas. Que nós possamos nesta hora pararmos um pouco aquilo que estamos fazendo para exaltar a Ele no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o amado. Não há Deus maior, nem melhor, nem tão grande como o Senhor. Senhor, abençoe esta pequena porção da Tua palavra, mas que esta palavra venha entrar dentro de nós e venha crescer, e venha crescer, e venha crescer para se multiplicar. É o que eu te peço nesta hora, meu Deus, e no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus está no livro de Salmo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Glória a Deus, porque nós sabemos que Deus tem leis na sua palavra é lei para as nossas vidas. E nós, como filhos dele, nós precisamos ter esta noção, ter esta visão espiritual, que agora nós não somos mais, não dominamos mais a nossa vida, que não é mais do jeito que nós queremos, irmãos, mas é do jeito do Senhor, e as leis quem dá é Ele. E nós, como filhos, temos que nos submeter à lei de Deus, precisamos nos submeter a Ele. Então não vivo eu, como o apóstolo Paulo diz, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim naquela cruz. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Então a lei dele é perfeita, a lei dele, ela refrigera a minha alma. Foi Deus que nos fez. E Ele sabe certinho realmente como trazer refrigério para as nossas almas. E nós sabemos que Deus tem as suas leis. E para que as leis servem? Bom, as leis servem para ser obedecidas, né? Para ser realmente estabelecida a ordem naquele lugar. Então tem leis para estabelecer ordem, porque senão cada um faz o que quer. Ô meu irmão, e no reino de Deus não é assim. Não é cada um faz o que quer. Deus não aceita isso. Deus aceita que realmente que venha a ser colocado diante dele, que nós venhamos nos colocar diante dele para entender que o comando total é dele, só dele. Na terra nós temos algumas leis, né? Lei de trânsito, lei aqui, lei ali. E às vezes nós, assim, não concordamos muitas vezes com aquelas leis, e nós muitas vezes burlamos a lei, e nós muitas vezes desobedecemos as leis, porque a gente não concorda muito. Mas tratando da palavra de Deus, não podemos fazer isso, não podemos burlar a lei, não podemos desobedecer a lei, não podemos sair da palavra de Deus, porque nós estamos lutando com forças espirituais. E nós já vemos lá no livro de Gênesis o que acontece. Acontece que Deus faz o homem, Deus faz a mulher. E Deus coloca o homem e a mulher no jardim do Éden. Você sabe, e eu sei, graças a Deus por isso. E ali Deus manda com que o homem lavre a terra, que o homem cuide dos animais, que o homem esteja ali dominando sobre tudo. Satanás, a serpente, entra na serpente e ele faz com que a mulher, ele vá até perto da mulher e ele começa uma conversa com a mulher para fazer com que aquela mulher burle a lei, porque Deus havia dado uma ordem naquele jardim. Olha, vocês podem comer de todas, diga assim, todas as árvores, menos uma, a que está no meio. Você sabe muito bem, irmãos, que as coisas que estão no meio é a coisa que é mais visível, né? A gente olha mais para aquilo que está no meio, aquilo lá fica lá no meio, colocado ali. Mas o Senhor diz, eu não quero que vocês comam, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer.
Bom, Satanás ouviu também essa história, ele sabia muito bem. E aprove um dia dele chegar perto de Eva, onde Adão não estava, e ele começa a conversar com Eva. E eu quero, nós já sabemos, mas vamos ler. Ora, Gênesis 3, tá bom? A serpente era mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse esta mulher, é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Eu disse à mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Bom, lamentável tudo isso, né? Por causa de um homem, todo o pecado entrou no mundo. Deus havia dito a Adão, Adão, não é para comer da árvore que eu estou ordenando que você coma. Até então a Bíblia não diz, mas não tinha Eva ainda. Então Adão transferiu isso para Eva. Então o que faz com que essa mulher tenha um domínio de convencer Adão a desobedecer às ordens de Deus? Olha como é, irmãos, como Satanás entra na serpente, e parece que entrou em Eva também, porque ela ficou tão, meu pai, e ela consegue burlar a lei, que onde Deus já havia dito que não era para fazer, e consegue fazer com que Adão comesse também do fruto, e ambos comem, e a Bíblia diz que aí eles perceberam que eles estavam nus, sem roupas, e todos os dias à tarde eles iam ter um encontro com Deus. Deus conversava com eles, Deus tinha uma comunhão com eles à tarde. E eu fico observando assim no meu pensamento, andando na minha mente aqui, os olhos de Deus olhando Satanás, a serpente, conversando com Eva. Deus vendo a atitude de Eva. Deus vendo Eva pegar aquela fruta na árvore. Deus vendo com que Eva pega e depois come, e depois deve pegar outra, ou deu a mesma, sei, para Adão, e come, e ambos comem, e Deus fica olhando, e Deus fica observando. Eu fico imaginando Deus com as mãos cruzadas olhando, né, humanamente falando, eu falando. E chegou o momento do encontro com Deus. Eles quebraram a lei de Deus. A lei do Senhor, nós lemos no Salmo 19:7, que a lei do Senhor é perfeita. E ela traz um refrigério na nossa alma. Então, se eu quebrar a lei de Deus, eu não vou ter mais esse refrigério na minha alma. Se eu falhar com as leis de Deus, eu não vou conseguir mais sentir esse refrigério na minha alma. E foi isso que aconteceu. Aconteceu que na hora marcada, Deus chama Adão, Deus chama Eva. Adão, Adão. Olha só, o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Todo dia acontecia isso. Meu Deus, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Ele disse, eu ouvi a tua voz suar e temi, porque estava nu. Deus falou para ele, mas quem te falou que você está nu? Comeste da árvore que te falei para que você não comesse? Aí ele falou, então a mulher que o Senhor me deu, ela me deu e eu comi. E Deus foi lá falar com a mulher, e a mulher falou, então, a serpente, ela me enganou e eu comi. E Deus vai falar com a serpente, por que fizeste isso? E Deus traz a sentença para a serpente dizendo, maldita serás, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerá todos os dias. E porém a inimizade entre ti e a mulher, a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu te ferirá o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a sua dor e a tua conceição, e com dor terá filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse Adão: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por ti, por dor comerás todos os dias da tua vida. E aí Deus traz uma sentença pesada para toda a humanidade, porque através de um homem, de um casal, todo o pecado entra no mundo. E através deste pecado se quebra a lei de Deus. E a lei de Deus ali, quando Deus chama Adão, quando Deus conversa com Adão, ele percebe realmente que houve uma desobediência. Adão e Eva, eles tinham as leis, irmãos. Eles tinham as leis. Deus havia falado, foi Deus que falou com eles. Não é para comer. Foram enganados? Foram. Cederam? Cederam. Desobedeceram? Desobedeceram. Tinha comunhão com Deus antes, depois a comunhão foi quebrada. Foi quebrada. E eles se esconderam de Deus. E por causa disso, o pecado entra na humanidade. E Romanos 3, capítulo 23, diz que todos pecaram e separados estão de Deus. Todos pecaram e destituídos estão realmente da glória de Deus. Mas Deus nos ama. Deus nos amou. Deus amou Adão, Deus amou Eva. Nós sabemos tudo isso. Sabemos que Deus, eles se escondem lá, eles fazem para eles umas roupinhas lá das folhas. E Deus vai lá e fala: não é assim. Não é assim que vocês vão viver. Vocês querem viver do jeito de vocês, mas não dá. Deus mata um animal e Deus, com a pele do animal, Deus faz uma roupa para eles. E aí eles são expulsos do jardim e Deus começa a mostrar realmente para eles que Deus não desistiu de nós. Eu sempre digo assim que Deus poderia ter pegado, às vezes a gente escreve nos papéis, né, nos cadernos e não gosta do desenho, arranca aquela folha, amassa assim e joga fora. Deus poderia ter feito isso e falado assim: não, eu vou amassar esse Adão, não serviu, não gostei. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e ele viu que era bom que ele tenha feito. Tudo que ele fez foi bom, foi maravilhoso. Não tinha defeito, não tinha nada. Foi uma escolha realmente. E se outros fossem entrar, também seria assim. Sabe, irmãos, e Deus, nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Sabe, todas as coisas estão nas mãos de Deus. Por um homem entra o pecado no mundo, mas por outro homem, o Senhor, ele tem realmente o resgate para nós. Não é porque Adão e Eva pecaram, não é porque nós nascemos numa natureza pecaminosa que vamos viver nessa natureza pecaminosa. Porque não é desejo de Deus, porque Deus me ama, Deus me ama, Deus te ama. E Ele quer que um dia eu e você venhamos estar novamente no jardim. Ele quer novamente que nós venhamos ter comunhão, aquele sonho de Deus do jardim, de estar todo mundo bem, todo mundo alegre, sem dores, sem lágrimas. Isso vai se concretizar sim, no nome de Jesus. E Deus quer que eu e Deus quer que você venhamos entender isso. Mas Deus é santo, Ele é poderoso, Ele é muito puro, Ele é muito lindo, Ele é muito santo. E Ele não suporta o pecado. Então Ele envia a Jesus para morrer por mim, para morrer por você, para pagar todas as nossas dívidas. Porque o que acontece? Acontece que Adão e Eva entrega, né, para Satanás ali a terra. Mas Deus veio e envia Jesus para pagar um preço alto por mim, para pagar um preço alto por você. Que nós possamos, irmãos, aceitar, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, de todo o pecado. E Jesus, ele vem para perdoar os nossos pecados, ele vem realmente para trabalhar em nós. Porque ele fala assim, olha, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o mundo não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, ou qual a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. Mas não é assim, o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é só de um homem, Jesus Cristo, abundou em muitos. O versículo 17.
Porque se pela ofensa de um homem a morte reinou neste mundo, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um homem foram muitos feitos pecadores, assim pela obediência de um, aleluia, muitos são feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus envia Jesus para morrer por mim, para morrer por você. Se Adão desobedeceu, se Adão não conseguiu entender, Deus envia Jesus Cristo para que ele obedecesse, para que ele fosse fiel a Deus, para mostrar realmente que dá para nós vivermos nesta terra em obediência, para mostrar que dá para viver nesta terra cumprindo as leis. Jesus veio, irmãos. Ele veio para nos mostrar que nós podemos cumprir as leis de Deus. A lei do Senhor é perfeita e ela traz refrigério na nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que nós possamos realmente entender que as leis de Deus não é para nos machucar, não é para nos deixar em cárcere, não é para nos fazer escravos, não. Ele nos chamou ele nos tirou do reino das trevas, ele nos colocou no reino do Filho do seu amor, para que a gente vá e dê frutos, para que nós possamos enxergar que sem ele não há vida, não há vida. Depois que o pecado entrou na vida de Adão, na vida de Eva, na vida de todos os seres humanos, você vai ler, você vai entender o passado lá, como foi terrível, e Deus ia apontando através dos profetas que um viria e ele iria obedecer, e ele iria tirar o pecado do mundo, e ele iria nos levar novamente, sendo uma ponte, aleluia, para perto do Pai. E nós precisamos entender, deixar o sangue de Jesus passar sobre a nossa vida. Ele pagou as nossas dívidas, foi ele no Calvário derramando todo o seu sangue, rasgando toda a carne dele por amor a nós, e hoje nós somos livres para adorar. Deus não quer que ninguém sirva a ele por obrigação, mas por amor. Deus quer amor. Deus poderia fazer Adão, poderia fazer Eva robôs, e toda a humanidade robôs. Ele é Deus, ele é Senhor, ele poderia fazer, mas ele não quer fazer. Ele quer que nós venhamos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Não em obrigação, não porque tem que ser assim, mas porque nós conhecemos a ele pela sua palavra. E nós amamos a sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é a nossa comida, ela é a nossa bebida. Ela é a nossa fonte de vida. A Bíblia diz assim em João capítulo 4. Olha só, oh glória a Deus. O versículo 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Falando para a mulher ali samaritana. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que lhe der se fará nela uma fonte a jorrar, glória a Deus, para a vida eterna. É isso que Deus quer fazer em mim, é isso que Deus quer fazer em você, uma fonte, uma bomba dentro de nós, jorrando todo dia. É isso, foi para isso que ele veio, para nos dar vida e vida em abundância. A decisão é minha, a decisão é sua, de carregar nos nossos ombros a glória de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus. Não se envergonhar do evangelho, mas falar: Senhor, eis-me aqui, eu me rendo, eu quero beber destas águas, porque eu não quero mais ter sede, porque as coisas que o mundo dá, não, vai me dar sede. Eu quero alguma coisa que encaixe dentro de mim, e somente o teu Espírito pode se encaixar dentro de mim. Esta é a palavra revelada, irmãos. Ela está perto de nós, ela está dentro de nós. Que nós possamos, como filhos amados, como herdeiros e co-herdeiros, levantar a nossa voz, levantar as nossas mãos e declarar: Ele vive aonde? Dentro de mim. Por quê? Porque eu recebi a Ele como meu Senhor e como meu Salvador, e hoje eu sou livre. Eu tenho a liberdade de adorá-lo, de glorificá-lo,
glorificá-lo, de derramar a minha alma diante dele e falar obrigado, Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus por mim e por você, para que daquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a nossa alma. Que nós possamos obedecer às leis do Senhor. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que não é porque Adão e Eva pecou que eu preciso viver na prática do pecado. Não, não, não. Hoje eu tenho Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é a minha luz. E eu tenho leis da palavra dele para ser cumprida, para ser gerenciada na minha vida. Eu preciso realmente me encaixar dentro da palavra de Deus. E ela ser a minha bússola. E ela ser a minha razão de viver. Quando nós, como filhos, herdeiros e co-herdeiros, o fruto do penoso trabalho de Jesus, entendermos isso, nós vamos ter refrigério na nossa alma. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, vamos ser fiéis até a morte. Vamos derramar o nosso coração, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Que nós possamos ficar com essa palavra. Que essa palavra venha brotar nos nossos corações. Que você possa compartilhar essa palavra. Se você achar que deve compartilhar, compartilhe com alguém. Para que esse alguém possa também ser edificado. Para que esse alguém possa receber Jesus bebendo dessas águas que somente Ele pode dar. Ele pode dar. E assim Ele vai nos fazer voar como águias. Acima do problema. Acima da luta. Acima da adversidade, acima das dores. Está escrito na palavra dele que ele vai nos dar asas como águia, que eu e você possamos nos derramar diante deste Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero honrar a Ti, Senhor, derramando, Senhor, o meu coração, Senhor, diante do Senhor, ó Pai. Que esta palavra possa realmente, ó meu Deus, tocar cada coração, tocar cada irmão, cada irmã, Senhor, que está assistindo. Que essa palavra possa ser derramada diante do Teu Filho, diante da Tua Filha, ó Pai. Reina em nós, ó Pai. Cria, ó Deus, em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fortalece a Tua Filha e o Teu Filho, ó Pai, na caminhada, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Eu amo todos vocês. Até!